Na história do cristianismo, poucos nomes são tão conhecidos quanto o do apóstolo Paulo. A sua transformação dramática, de inimigo feroz dos cristãos a um dos seus maiores defensores, não mudou apenas a sua vida. Teve um papel essencial na formação do futuro da fé cristã. Esta história vai explorar de onde ele veio, como foi criado e os momentos-chave que o moldaram na figura cristã mais influente depois de Jesus. A história começa com um homem chamado Saulo. Ele nasceu em Tarso, uma cidade localizada na região da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Naquela época, Tarso era um centro importante, com uma mistura de povos e tradições diferentes. Pensamentos gregos, romanos e judaicos coexistiam naquele lugar. O local de nascimento de Saulo é mencionado em Atos 22:3, onde ele diz: "Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade." Isto mostra que, embora tenha nascido em Tarso, Saulo passou os primeiros anos da sua vida em Jerusalém, o centro religioso do povo judeu. A sua família teve um papel muito importante na sua formação. Eram judeus devotos que seguiam cuidadosamente as tradições e ensinamentos da fé. Em Filipenses 3:5, Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, dá-nos uma ideia das suas origens. Diz que foi circuncidado ao 8º dia, pertencia à tribo de Benjamim e era hebreu de nascimento. Isso mostra que a sua família fez questão de o educar desde cedo, segundo os costumes judaicos. Em criança, Saulo começou os estudos em Tarso. As escolas da cidade eram conhecidas pelo seu alto nível, e ele recebeu uma educação excelente. Tornou-se fluente em grego, a língua mais falada naquela região. Também estudou as tradições gregas e aprendeu sobre o seu modo de vida. No entanto, para a sua família, a parte mais importante da aprendizagem era a fé judaica. À medida que crescia, a sua família decidiu que ele devia aprofundar ainda mais os conhecimentos religiosos. Por isso, enviaram-no para Jerusalém para continuar os estudos. Lá, Saulo tornou-se aluno de um dos mestres mais respeitados daquela época, um homem chamado Gamaliel. Atos 22:3 também menciona isto. Saulo explica que foi instruído por Gamaliel e seguiu com zelo os ensinamentos dos antepassados. Naquele tempo, dizer que alguém estudava aos pés de um mestre significava que era um aluno dedicado, sob a orientação direta daquele professor. Gamaliel era conhecido pela sua sabedoria e amplamente respeitado. Sob a orientação de Gamaliel, Saulo mergulhou profundamente nos estudos dos ensinamentos judaicos. Dedicou-se ao estudo da Torá, que inclui os 5 primeiros livros da Bíblia, e aprendeu todos os mandamentos que o povo judeu devia seguir. Saulo era extremamente dedicado. Estava determinado a ser o aluno mais fiel e a cumprir cada regra com precisão. Com o tempo, Saulo passou a fazer parte de um grupo dentro do judaísmo conhecido como os fariseus. Este grupo era conhecido pela sua obediência rigorosa à lei judaica. Acreditavam que cada mandamento devia ser seguido com todo o cuidado. Em Atos 23:6, Saulo afirma: "Sou fariseu, filho de fariseu." Isso mostra que ele não se juntou aos fariseus por acaso. Era uma tradição de família. Os fariseus eram admirados por muitos pela sua devoção, embora alguns os criticassem por serem demasiado rígidos. Saulo não só aderiu ao grupo, tornou-se um dos mais empenhados. Em Gálatas 1:14 ele diz: "Progredia no judaísmo mais do que muitos da minha idade e tinha grande zelo pelas tradições dos meus antepassados." Isto mostra que Saulo era mais dedicado à lei judaica do que a maioria dos jovens do seu tempo. Foi por esta altura que Saulo começou a ouvir falar de um novo grupo. Eram conhecidos como os seguidores do caminho. Hoje, sabemos que eram os primeiros cristãos. Estas pessoas acreditavam que Jesus de Nazaré era o Messias, o Salvador tão esperado pelo povo judeu.
Para Saulo, essa ideia era inaceitável. Ele via essa mensagem como perigosa e achava que contrariava tudo o que tinha aprendido. Saulo acreditava que este novo movimento desrespeitava as tradições sagradas que ele tanto valorizava. Por isso, decidiu combatê-los. Saulo começou a perseguir os cristãos, acreditando que estava a fazer o que era certo para defender a sua fé. A primeira vez que Saulo é mencionado em ligação aos cristãos é durante o julgamento de um homem chamado Estevão. Estevão era um líder importante entre os primeiros crentes e foi acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas. Em Atos 7:58, lemos o que aconteceu. Expulsaram-no da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Isto significa que Saulo viu tudo acontecer. Não atirou pedras, mas ficou lá enquanto os outros o faziam, até segurando os pertences deles. Atos 8:1 continua. Saulo aprovava a morte de Estevão. Isso mostra que Saulo concordava com o que aconteceu e acreditava que Estevão merecia aquele destino. A partir daí, Saulo ficou ainda mais decidido a silenciar os cristãos. Começou a agir diretamente contra eles. Segundo Atos 8:3, Saulo devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e mandava-os para a prisão. Saulo não se contentava em expulsar os cristãos de Jerusalém. Queria encontrá-los noutras cidades também. Por isso, foi falar com o sumo sacerdote, a figura religiosa mais poderosa dos judeus. Atos 9:1-2 diz: Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Se encontrasse lá alguém que seguisse o caminho, homem ou mulher, prenderia e traria de volta a Jerusalém. Damasco era uma cidade distante e influente, longe de Jerusalém. Saulo queria ter autoridade legal para viajar até lá e prender qualquer pessoa que seguisse Jesus. Estava decidido a impedir que a mensagem de Jesus se espalhasse. Anos mais tarde, depois de ter ficado conhecido como o apóstolo Paulo, ele recordou essa fase da sua vida. Em 1 Coríntios 15:9, escreveu: Sou o menor dos apóstolos e nem mereço esse título, pois persegui o povo de Deus. Esta afirmação mostra o profundo arrependimento de Paulo pelo que tinha feito. Ele reconheceu que cometeu erros graves ao prejudicar os crentes e sentia-se indigno por causa do seu passado. Assim, termina o primeiro capítulo da sua jornada. Saulo começou como um jovem devoto de Tarso. Estudou com os melhores mestres em Jerusalém e tornou-se um fariseu entusiasta, mas a sua paixão levou-o a perseguir os seguidores de Jesus, convencido de que estava a proteger a sua fé. Com cartas de autorização na mão, Saulo partiu para Damasco, pronto para prender ainda mais deles. Ele não fazia ideia de que o seu futuro estava prestes a ser completamente transformado. Algo extraordinário ia acontecer no caminho para Damasco. Um acontecimento que iria transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o mensageiro. Esta parte inicial da sua vida lembra-nos como até as crenças mais sinceras nos podem enganar, especialmente quando pensamos que estamos a fazer o que é certo. Também nos prepara para a mudança poderosa que viria a seguir. Uma mudança que fez de Saulo uma das vozes mais fortes da fé que antes tentou destruir. A sua história é um dos momentos mais marcantes e inesquecíveis do Novo Testamento. E tudo começou naquele caminho poeirento para Damasco. Saulo, determinado a causar mal aos que seguiam Jesus, ia com planos perigosos. Pretendia capturar mais crentes e levá-los para Jerusalém. Atos 9:3-6 descreve claramente o que aconteceu. Uma luz repentina, vinda do céu, rodeou-o. Ele caiu por terra e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, aquele que tu persegues.
Agora levanta-te, entra na cidade e espera instruções. Esse momento foi tão forte que Saulo ficou sem ver. Os homens que o acompanhavam ficaram sem palavras. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Ajudaram Saulo a levantar-se e conduziram-no até Damasco. Atos 9, versículo 9, diz que ele ficou cego durante 3 dias e nesse tempo não comeu nem bebeu nada. Podemos imaginar a confusão e o sofrimento interior que deve ter sentido. Tudo em que acreditava, tudo o que defendia, estava agora a ser desafiado. Enquanto Saulo estava cego e confuso, Deus já estava a preparar alguém para o ajudar. Em Damasco havia um crente chamado Ananias. Deus apareceu-lhe numa visão e deu-lhe instruções claras para encontrar Saulo. Ananias ficou naturalmente com receio. Saulo era conhecido por perseguir os seguidores de Jesus, mas Deus encorajou Ananias e revelou algo importante sobre o futuro de Saulo. Disse-lhe: vai ter com ele, eu escolhi-o para levar o meu nome às nações, aos seus líderes e ao povo de Israel. Vou mostrar-lhe o que terá de enfrentar por me seguir. Confiando na visão, Ananias foi até a casa onde Saulo estava hospedado. O seu encontro está descrito em Atos. Ananias entrou, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho enviou-me. Ele quer que recuperes a visão e sejas cheio do Espírito Santo. Nesse instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Levantou-se e foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. A transformação de Saulo foi imediata e radical. O homem que tinha ido a Damasco para prender crentes era agora um deles. Mas Saulo não se limitou a juntar-se ao grupo. Rapidamente começou a anunciar as boas novas sobre Jesus. No livro de Atos, lemos que Saulo começou logo a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus era realmente o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam espantados. Diziam coisas como: não é este o homem que causou tantos problemas em Jerusalém aos que acreditavam neste nome? Não veio ele cá para os prender e levá-los às autoridades religiosas? Mas Saulo continuava a fortalecer-se na sua mensagem e deixava os judeus locais confusos ao provar com as Escrituras que Jesus era de facto o Salvador prometido. Imaginem o espanto das pessoas em Damasco. Esperavam que Saulo viesse prender os seguidores de Jesus, mas em vez disso, ele estava a proclamar publicamente que Jesus era o Filho de Deus. A surpresa e a desconfiança deviam ser enormes. Mesmo assim, Saulo não deixou que isso o travasse. Usou o seu profundo conhecimento das Escrituras e a sua paixão ardente para provar que Jesus era o Messias. Mas o seu tempo em Damasco não durou muito. Na sua carta aos Gálatas, Saulo, agora conhecido como Paulo, contou mais detalhes que não aparecem em Atos. Explicou que não foi logo a Jerusalém para conhecer os primeiros apóstolos. Em vez disso, viajou até a Arábia. Mais tarde, voltou a Damasco. Só depois de 3 anos é que foi a Jerusalém para se encontrar com Pedro e ficou com ele 15 dias. A viagem de Paulo à Arábia é uma parte fascinante da sua história. Ele não explicou o que fez lá, nem quanto tempo permaneceu. Alguns estudiosos acreditam que terá ficado na Arábia durante bastante tempo, talvez até 3 anos, antes de voltar a Damasco. Outros pensam que a visita foi mais curta. Seja como for, esse tempo foi provavelmente muito importante para ele. Longe do conflito em Damasco e da agitação da sua mudança repentina, terá tido oportunidade para refletir profundamente sobre o que lhe aconteceu. Esse tempo a sós pode ter ajudado Paulo a aproximar-se mais de Deus e a reler as Escrituras com um novo olhar, agora compreendendo que Jesus era o Salvador prometido. Quando voltou a Damasco, a sua fé estava ainda mais forte. Mas regressar não significava que tudo seria fácil. A pregação de Paulo causou sérios problemas.
Segundo Atos, passado algum tempo, um grupo de judeus fez um plano para o matar. Paulo soube do plano. Eles vigiavam as portas da cidade à espera de o apanhar, mas os seus seguidores ajudaram-no a fugir durante a noite, descendo-o num cesto por uma abertura no muro da cidade. Esta fuga dramática marcou o fim da primeira fase da nova missão de Paulo. Depois de sair de Damasco, escolheu ir para Jerusalém. É fácil imaginar o nervosismo que deve ter sentido ao aproximar-se novamente da cidade. A última vez que lá esteve, andava a perseguir cristãos. Agora, voltava como um deles. Quando chegou, Atos explica que tentou juntar-se aos outros crentes, mas eles tinham medo dele. Não acreditavam que a sua mudança fosse verdadeira. Foi então que Barnabé interveio. Levou Paulo até aos apóstolos e contou-lhes como ele tinha visto o Senhor a caminho de Damasco, como Deus lhe falou e como pregou com coragem em nome de Jesus. É compreensível que os discípulos não confiassem nele ao início. Paulo era conhecido por atacar a comunidade. O apoio de Barnabé fez toda a diferença e ajudou a que Paulo fosse aceite. Este momento com Barnabé foi importante. Mais tarde, ele tornar-se-ia um dos parceiros mais próximos de Paulo na missão de anunciar a mensagem. Uma vez acolhido, Paulo começou logo a trabalhar. A Bíblia diz que ficou com os discípulos e circulava livremente por Jerusalém, falando com coragem sobre o Senhor. Conversava e debatia com judeus de língua grega, mas também queriam matá-lo. Mais uma vez, as palavras de Paulo provocaram reações fortes. A situação tornou-se tão perigosa que os crentes decidiram que era hora de ele sair da cidade. Assim, como diz Atos, levaram Paulo até Cesareia e depois enviaram-no para Tarso, a sua terra natal. Esta fase seguinte da vida de Paulo não está bem documentada. A Bíblia não diz muito sobre o que fez lá, mas, com base no que sabemos sobre ele, é provável que tenha continuado a ensinar e a partilhar a mensagem, talvez de forma menos pública, mas com a mesma paixão. O tempo de Paulo em Tarso foi provavelmente uma etapa importante de crescimento. Longe dos olhares públicos e dos problemas que a sua presença causava em Jerusalém, pôde concentrar-se em aprender mais sobre a mensagem de Jesus. Foi provavelmente durante esses anos que Paulo refletiu profundamente sobre o que lhe aconteceu e começou a formar muitas das ideias que mais tarde partilharia nas suas cartas. Não sabemos exatamente quanto tempo ficou em Tarso, mas parece ter sido durante vários anos. Um momento decisivo aconteceu quando Barnabé foi procurá-lo para o ajudar na igreja crescente em Antioquia. Esse momento marcou o início de um novo capítulo na missão de Paulo. Um capítulo que o levaria a viagens famosas e às cartas que formam grande parte do Novo Testamento. A história inicial de Paulo é um exemplo poderoso de como Deus pode transformar por completo uma vida. De perseguidor dos crentes a mensageiro da fé, a transformação de Paulo mostra o que a graça de Deus pode fazer. Este relato destaca vários pontos importantes. Primeiro, a vida de Paulo foi transformada para sempre por um encontro pessoal e direto com Jesus. Depois, vemos como outros seguidores de Jesus, como Ananias e Barnabé, foram essenciais para ajudar Paulo a iniciar o seu novo caminho de fé. Desde o início, Paulo enfrentou dificuldades, sinal dos muitos desafios que encontraria ao longo dos anos como mensageiro do Evangelho. Quando deixou Tarso para se juntar a Barnabé em Antioquia, Paulo estava preparado para o que viria a seguir. O tempo de preparação tinha terminado e o escolhido para levar a boa nova aos gentios estava pronto para iniciar a sua missão global. As viagens de Paulo marcariam um passo importante no crescimento do cristianismo para além das suas raízes judaicas. Através destas missões, a mensagem de Jesus começou a alcançar o vasto mundo romano. A primeira destas viagens começou em Antioquia. Segundo o livro de Atos, enquanto os crentes adoravam e jejuavam, o Espírito Santo deu uma instrução clara:
separai Barnabé e Saulo para a missão que lhes destinei. Depois de mais oração e jejum, o grupo impôs-lhes as mãos e enviou-os. Isto marcou o início do chamado missionário de Paulo. Ele e Barnabé embarcaram para Chipre, a ilha de onde Barnabé era natural. Na cidade de Salamina, falaram nas sinagogas locais. Ao atravessarem a ilha, chegaram a Pafos, onde tiveram um encontro memorável com um oficial romano chamado Sérgio Paulo. Atos conta que, depois de testemunhar o que aconteceu, o procônsul acreditou, profundamente tocado pelo que ouviu sobre o Senhor. De Chipre, a equipa viajou até Perge, na região da Panfilha. Lá, João Marcos, que os acompanhava, decidiu regressar a Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram para Antioquia da Pisídia, onde Paulo pregou uma mensagem poderosa na sinagoga. Atos descreve a forte reação que Paulo e Barnabé receberam. No sábado seguinte, quase toda a cidade apareceu para ouvir a mensagem do Senhor. Mas com esse sucesso veio também a oposição. Logo depois, alguns líderes judeus influenciaram mulheres religiosas de destaque e homens importantes da cidade. Estas pessoas criaram problemas contra Paulo e Barnabé e obrigaram-nos a sair da região. Este mesmo padrão, interesse inicial seguido de forte oposição, repetia-se constantemente durante as viagens de Paulo. Quando chegaram a Icônio, Paulo e Barnabé falaram novamente na sinagoga. Muitos acreditaram, mas também enfrentaram resistência. Segundo o relato, permaneceram lá algum tempo, falando com coragem em nome de Deus, que confirmou as suas palavras com milagres e sinais. A jornada continuou até Listra, onde algo surpreendente aconteceu. Depois de Paulo curar um homem que nunca tinha andado, o povo ficou maravilhado e pensou que os dois eram deuses em forma humana. A multidão gritou na sua língua local que os deuses tinham descido até eles. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, pois Paulo era quem falava mais. Paulo e Barnabé fizeram de tudo para impedir o povo de lhes oferecer sacrifícios, tentando explicar que eram apenas mensageiros humanos. Mas o clima mudou rapidamente. Mais tarde, algumas pessoas vindas de Antioquia e Icônio convenceram a multidão a virar-se contra Paulo. Apedrejaram-no e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que tinha morrido. Isto mostra como a missão de Paulo era perigosa. Mas ele sobreviveu. Depois de visitar a cidade vizinha de Derbe, Paulo e Barnabé regressaram às cidades onde já tinham estado. Lá, encorajaram os novos crentes e ajudaram a organizar as primeiras igrejas, escolhendo líderes. Oraram, jejuaram e confiaram esses líderes aos cuidados de Deus. A segunda grande viagem de Paulo começou depois do concílio em Jerusalém. Queria regressar e visitar as igrejas que tinham fundado. Mas ele e Barnabé tiveram um desentendimento. Paulo não queria levar João Marcos, que os tinha abandonado anteriormente. A discussão foi tão séria que se separaram. Barnabé levou Marcos e voltou para Chipre. Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, com o apoio dos crentes locais. Paulo e Silas viajaram pela Síria e Cilícia, onde fortaleceram a fé dos crentes. Em Listra, Paulo conheceu um jovem chamado Timóteo. Ele juntou-se à equipa e ajudou na missão. Os esforços deram bons frutos, as igrejas cresceram em fé e mais pessoas se juntavam a cada dia. Então algo inesperado aconteceu. Numa noite, Paulo teve uma visão. Viu um homem da Macedônia a pedir ajuda, dizendo: "Venha à Macedônia e ajuda-nos." Depois desta visão, prepararam-se rapidamente para partir, acreditando que Deus os chamava a levar a boa nova àquela região. Essa visão marcou o início da missão de Paulo para levar o evangelho à Europa. Na cidade de Filipos, Paulo e os seus companheiros encontraram uma mulher chamada Lídia. Ela vendia tecidos de púrpura e era natural de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e ouvia atentamente Paulo.
Segundo Atos, o Senhor abriu o seu coração e ela aceitou a mensagem. Depois de ser batizada, juntamente com a sua família, convidou-os a ficar na sua casa. Disse: "Se realmente acreditam que sou uma crente no Senhor, venham e fiquem na minha casa." E ela convenceu-os. Mas a paz em Filipos não durou muito. Paulo expulsou um espírito maligno de uma escrava que ganhava dinheiro para os donos ao prever o futuro. Como consequência, Paulo e Silas foram presos e lançados na cadeia. Mas algo extraordinário aconteceu. Um forte terremoto sacudiu a prisão, abrindo todas as portas. Isso levou a um momento de fé muito importante. O carcereiro, assustado e confuso, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Depois de sair de Filipos, o grupo viajou até Tessalônica. Lá, Paulo ensinou na sinagoga durante 3 sábados. Alguns judeus aceitaram a sua mensagem e juntaram-se a Paulo e Silas. Muitos crentes não-judeus e várias mulheres influentes também acreditaram. Mas mais uma vez surgiu oposição. Locais revoltados causaram problemas e Paulo e Silas tiveram de fugir para Bereia. Em Bereia, as coisas começaram melhor. A comunidade judaica local era mais aberta do que a de Tessalônica. Ouviam com atenção e estudavam diariamente as Escrituras para verificar se o que Paulo dizia era verdade. Infelizmente, os mesmos opositores de Tessalônica foram até Bereia e criaram mais confusão. Paulo teve de partir rapidamente e seguir para Atenas, enquanto os outros ficaram para trás. Em Atenas, Paulo fez um discurso famoso no Areópago, um local onde se discutiam ideias. Rodeado de estátuas e altares a muitos deuses, encontrou um dedicado ao Deus desconhecido. Usou isso como ponto de partida e disse: "Homens de Atenas, vejo que são muito religiosos. Ao passar pela cidade e observar os vossos altares, encontrei um dedicado a um Deus desconhecido. O que adoram sem conhecer, é isso que venho explicar." De Atenas, Paulo seguiu para Corinto, onde ficou 18 meses. Lá conheceu um casal chamado Áquila e Priscila. Tornaram-se grandes parceiros na missão. Uma noite, Paulo teve uma visão. O Senhor disse-lhe: "Não tenhas medo. Continua a falar. Não te cales." Esta palavra deu-lhe força para continuar a pregar em Corinto. Deus tranquilizou Paulo com outra visão, dizendo: "Eu estou contigo, e ninguém te fará mal, pois tenho muita gente nesta cidade." Foi nessa altura que Paulo escreveu as suas cartas aos crentes de Tessalônica. Mais tarde, iniciou a sua 3ª viagem missionária, começando com visitas às igrejas da Galácia e da Frígia. Segundo Atos, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu novamente, viajando pelas regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo a fé de todos os discípulos que encontrava pelo caminho. O momento central desta jornada foi o tempo que Paulo passou em Éfeso, onde permaneceu quase 3 anos a ensinar e a fortalecer a igreja. O seu trabalho ali foi marcado por milagres extraordinários. O livro de Atos explica que Deus fez maravilhas através de Paulo. Até lenços ou aventais que ele tinha tocado eram levados aos doentes, e as pessoas eram curadas das suas doenças e libertas de espíritos malignos. A influência de Paulo em Éfeso tornou-se tão forte que começou a afetar os negócios locais, especialmente os que fabricavam ídolos de prata da deusa Ártemis. Um ourives, chamado Demétrio, ficou preocupado com a perda de lucros e reuniu outros que trabalhavam no mesmo ofício. Avisou-os dizendo: "Todos sabem que ganhamos bem com este ofício, mas já viram como este homem, Paulo, tem afastado muita gente, aqui em Éfeso e em toda a região. Ele continua a dizer que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Isto pode arruinar o nosso negócio e também prejudicar a honra do grande templo de Ártemis, cuja imagem é adorada em toda a Ásia e no mundo inteiro."
Depois do tumulto em Éfeso, Paulo viajou pela região da Macedônia, encorajando as igrejas. Atos relata que ele transmitiu muitas mensagens de ânimo aos crentes antes de finalmente chegar à Grécia. Ficou na Grécia cerca de 3 meses, provavelmente na cidade de Corinto. Foi durante esta estadia que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. No regresso a Jerusalém, Paulo passou por Troade, onde algo notável aconteceu. Enquanto pregava até tarde, um jovem chamado Eutico adormeceu numa janela do 3º andar, caiu e morreu. Mas Paulo desceu rapidamente, abraçou-o e disse: "Não se preocupem, ele está vivo." Depois voltou a subir, partilhou uma refeição e continuou a falar até de manhã. As pessoas ficaram muito consoladas ao ver que o jovem estava vivo e bem. Mais tarde, em Mileto, Paulo encontrou-se com os anciãos de Éfeso. No seu discurso de despedida, cheio de emoção, recordou como tinha servido com fidelidade e trabalhado com dedicação. Terminou dizendo: "Com tudo o que fiz, mostrei-vos como é importante ajudar os necessitados, lembrando as palavras de Jesus: mais vale dar do que receber." Ao aproximar-se de Jerusalém, começaram a surgir avisos. Em Cesareia, um profeta chamado Ágabo deu uma mensagem dramática. Pegou no cinto de Paulo, atou as próprias mãos e pés e disse: "O Espírito Santo diz que os líderes judeus prenderão o dono deste cinto e o entregarão aos não-judeus." Mesmo com todos os avisos, Paulo estava decidido a seguir em frente. Em Atos, responde com emoção: "Por que estão a chorar e a partir-me o coração? Estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus." As viagens missionárias de Paulo marcaram um ponto de viragem na história do cristianismo. O que começou como um movimento entre crentes judeus tornou-se uma fé que alcançou o mundo greco-romano. Através das suas viagens, Paulo fundou igrejas em cidades-chave, criando uma rede forte de comunidades cristãs que continuariam a crescer muito depois de ele partir. Essas viagens também serviram de pano de fundo para muitas das suas cartas, textos que viriam a fazer parte essencial do Novo Testamento. As experiências de Paulo, as pessoas que conheceu e as dificuldades que enfrentou moldaram profundamente os seus ensinamentos e convicções. A sua coragem perante o perigo, a capacidade de comunicar com culturas diferentes e a sua determinação em partilhar a boa nova são um exemplo poderoso. As suas jornadas não só levaram o Evangelho a novos lugares, também ajudaram as pessoas a compreender melhor o que a mensagem de Jesus significava em diferentes contextos e culturas. Quando chegou a Jerusalém, Paulo entrou numa nova e difícil fase da sua vida. A época das viagens deu lugar a um tempo de prisões e julgamentos, primeiro em Jerusalém e depois no coração do Império Romano. Mas até esses momentos difíceis deram a Paulo novas oportunidades para falar da sua fé, desta vez perante líderes poderosos e grandes multidões. Pouco depois de chegar a Jerusalém, Paulo tornou-se o centro de um conflito sério no templo. Atos descreve como tudo começou. Alguns judeus da Ásia viram Paulo no templo, no fim de um ritual de purificação de 7 dias. Eles agitaram a multidão e agarraram Paulo, gritando: "Irmãos israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar sagrado. E agora até trouxe não-judeus para o templo, profanando-o." Tinham visto Paulo anteriormente com um homem chamado Trófimo, de Éfeso, e assumiram erradamente que ele o tinha levado ao templo. Apesar de a acusação ser falsa, causou logo um tumulto. Toda a cidade ficou agitada e pessoas vieram de todos os lados. Arrastaram Paulo para fora do templo e os portões foram fechados atrás dele. Enquanto a multidão tentava matá-lo, chegou a notícia ao comandante romano de que havia confusão na cidade. Ele levou de imediato soldados e oficiais ao local.
quando a multidão viu os militares, parou de agredir Paulo. Este resgate dramático marcou o início de uma nova fase na vida de Paulo, cheia de julgamentos, prisões e testemunhos sob pressão. O comandante romano, pensando que Paulo era um agitador perigoso, mandou prendê-lo. Mas Paulo pediu para falar à multidão e deram-lhe permissão. No seu discurso, que está registrado em Atos, Paulo contou como passou a acreditar em Jesus e como foi chamado a anunciar a mensagem aos não-judeus. As pessoas ouviram em silêncio, até Paulo falar sobre ser enviado aos gentios. Nesse momento tudo mudou. Paulo disse: "O Senhor disse-me, vai, eu te enviarei para longe aos gentios." Então a multidão explodiu em fúria. Gritaram: "Acabem com este homem! Ele não merece viver!" Com a agitação a crescer, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza e preparado para ser açoitado. Mas antes disso acontecer, Paulo revelou que era cidadão romano. A lei romana protegia os cidadãos desse tipo de castigo sem julgamento. O oficial perguntou-lhe: "Diz-me, és mesmo cidadão romano?" Paulo respondeu: "Sou." O comandante disse: "Eu paguei muito dinheiro para obter a cidadania." Paulo respondeu: "Mas eu nasci cidadão." Imediatamente, os soldados afastaram-se. O comandante ficou inquieto ao perceber que tinha acorrentado um cidadão romano. No dia seguinte, Paulo foi levado perante o conselho judaico, o Sinédrio. Ele rapidamente percebeu que o conselho estava dividido entre dois grupos, os fariseus e os saduceus, e usou isso a seu favor. Levantou-se e disse: "Irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. Estou a ser julgado hoje por acreditar na ressurreição dos mortos." Esta declaração provocou um conflito entre os dois grupos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos ou espíritos. Os fariseus, pelo contrário, acreditavam em tudo isso. A discussão tornou-se tão intensa que o comandante teve de tirar Paulo dali para protegê-lo. Nessa noite, Paulo recebeu uma mensagem reconfortante do Senhor. Numa visão, Jesus apareceu e disse: "Tem coragem. Assim como testemunhaste por mim em Jerusalém, também darás testemunho em Roma." No dia seguinte, o sobrinho de Paulo soube de um plano secreto para o matar. Avisou Paulo, que transmitiu a mensagem aos oficiais romanos. Quando o comandante soube da ameaça, preparou uma escolta pesada para proteger Paulo. Deu ordens a 2 oficiais: "Preparem 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para partirem esta noite às 9. Tenham cavalos prontos para Paulo, para que seja levado em segurança ao governador Félix." Paulo foi levado até Cesareia com forte proteção. Lá enfrentaria uma série de audiências legais. Esses julgamentos iriam pôr à prova a sua fé, dar-lhe novas oportunidades para partilhar a mensagem e, por fim, conduzi-lo ao centro do Império Romano. Exatamente como o Senhor tinha dito. Paulo foi primeiro levado perante o governador Félix, onde um advogado chamado Tértulo, representando o sumo sacerdote e outros líderes judeus, apresentou acusações sérias contra ele. Paulo respondeu com sabedoria e calma, negando as acusações falsas e explicando as suas crenças com confiança. Na sua defesa, registrada em Atos, Paulo disse: "Admito que adoro o Deus dos nossos antepassados, seguindo o caminho que alguns chamam de seita. Acredito em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Como estes homens, tenho esperança em Deus, que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. É por isso que procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas." Embora Félix tenha achado a mensagem de Paulo interessante, deixou-o na prisão durante 2 anos. Esperava que Paulo lhe oferecesse um suborno. Quando Félix foi substituído por um novo governador, Festo, os líderes judeus voltaram rapidamente a apresentar queixas. Festo pensou em enviar Paulo a Jerusalém para ser julgado, mas Paulo, sabendo que isso o colocaria em perigo, tomou uma decisão corajosa.
apelou para César. Disse: se fiz algo digno de morte, não tentarei fugir, mas se estas acusações são falsas, ninguém tem o direito de me entregar. Apelo para César. Depois de consultar os conselheiros, Festo respondeu: apelaste para César. A César irás. Antes de ser enviado para Roma, Paulo teve ainda uma audiência importante, desta vez perante o rei Agripa. O seu discurso, escrito em Atos 26, descreve com força a sua experiência pessoal e a mensagem que pregava. Paulo terminou com uma pergunta sincera ao rei. Rei Agripa, acreditas no que os profetas escreveram? Eu sei que sim. Agripa respondeu: achaste que em tão pouco tempo me poderias convencer a tornar-me cristão? Paulo respondeu: seja em pouco ou muito tempo, peço a Deus que não só tu, mas todos os que me ouvem hoje se tornem como eu sou, com exceção destas correntes. Depois disso, Paulo foi enviado para Roma como prisioneiro. A viagem, descrita em Atos 27, foi cheia de perigos, incluindo um naufrágio aterrador. Embora Paulo tivesse avisado que não era seguro viajar, o oficial romano responsável decidiu prosseguir. Pouco depois, enfrentaram uma tempestade violenta que durou 2 semanas, agitando o navio com força. Durante esse tempo escuro, Paulo recebeu uma mensagem de Deus. Disse-lhes: esta noite, um anjo do Deus a quem sirvo esteve ao meu lado e disse: não tenhas medo, Paulo. Tens de comparecer perante César, e Deus, na sua bondade, poupou a vida de todos os que estão a bordo contigo. Eventualmente, o navio naufragou perto da ilha de Malta. De forma impressionante, todas as 276 pessoas a bordo sobreviveram. Enquanto apanhava lenha, Paulo foi mordido por uma serpente escondida no monte. O que aconteceu a seguir surpreendeu todos. Ele não sofreu nenhum mal. Quando os habitantes de Malta viram a serpente pendurada na mão de Paulo, disseram entre si: este homem deve ser um assassino. Escapou ao mar, mas a justiça não o deixa viver. Mas Paulo sacudiu a serpente para o fogo e não sentiu nada. Os locais ficaram a observá-lo, esperando que inchasse ou caísse morto. Mas ao verem que estava perfeitamente bem, mudaram de opinião. Agora acreditavam que ele era um deus. Durante a sua estadia na ilha, Paulo também curou muitos doentes. Um deles era o pai de Públio, o principal oficial da ilha. Como explica Atos, ele estava de cama com febre alta e dores no estômago. Paulo foi vê-lo, orou, colocou as mãos sobre ele e o homem ficou curado. Depois disso, outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Paulo ficou em Malta durante 3 meses antes de seguir finalmente para Roma. Quando chegaram a Roma, Atos diz que Paulo pôde viver numa casa alugada, embora guardado por um soldado. Apesar de ser prisioneiro, Paulo tinha bastante liberdade. Aproveitou esse tempo para continuar a anunciar a mensagem de Jesus. Atos termina com estas palavras: durante 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa alugada e recebia todos os que o queriam visitar. Com coragem, anunciava a mensagem do reino de Deus e ensinava sobre Jesus Cristo, sem que ninguém o impedisse. Este período de prisão domiciliária foi tudo menos passivo. Revelou a coragem de Paulo, a sua sabedoria e o seu compromisso inabalável com o Evangelho. Mesmo vigiado, continuou a espalhar a mensagem de Jesus, alcançando até lugares que talvez de outra forma permanecessem fechados para ele. Os seus discursos perante governantes não só serviram para defender a sua inocência, como também para proclamar o Evangelho em círculos políticos e reais. Alguns dos escritos mais inspiradores de Paulo foram criados nesse período. As cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, conhecidas como as Epístolas da prisão, mostram como Paulo via Deus a agir mesmo nas dificuldades. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu ajudou a fazer avançar o Evangelho.
Por causa destas correntes, toda a guarda do palácio e muitos outros sabem que estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos crentes tornou-se mais confiante no Senhor e fala com mais coragem, sem medo. O livro de Atos termina com Paulo ainda em Roma, mas pelas suas cartas mais tarde, sabemos que acabou por ser libertado, continuou a pregar durante mais alguns anos e depois foi preso novamente e executado durante o reinado do imperador Nero. Mesmo nos seus tempos mais escuros, Paulo manteve-se fiel à sua missão, deixando um legado poderoso. O tempo de prisão domiciliária foi marcado por pregação, escrita e influência espiritual profunda, resultando em cartas que continuam a moldar a fé cristã até hoje. A carta de Paulo aos Efésios, embora dirigida aos crentes de Éfeso, transmite uma mensagem ampla e profunda. Nela, Paulo explora temas sobre a identidade da igreja e a unidade dos crentes em Cristo. Num trecho, escreve que os crentes já não são estrangeiros, mas agora fazem parte da família de Deus. Diz que pertencem a uma casa construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra principal. Por meio dele, toda a estrutura se une, tornando-se um templo santo. E em Cristo, os crentes estão a ser construídos juntos, como lugar onde o Espírito de Deus habita. A carta aos Filipenses tem um tom diferente, mais íntimo e alegre, mesmo sendo escrita por Paulo na prisão. Ele encoraja a igreja a manter a alegria viva, independentemente das dificuldades. Escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam o vosso espírito gentil. O Senhor está perto. Não andem ansiosos com nada. Em vez disso, em toda situação, apresentem os vossos pedidos a Deus, através da oração e da gratidão. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Na carta aos Colossenses, Paulo aborda ensinamentos importantes sobre Jesus e alerta contra ideias falsas que se estavam a infiltrar na igreja. Enfatiza que Cristo está acima de todas as coisas. Um trecho poderoso descreve Jesus como a imagem visível do Deus invisível, aquele que existia antes de tudo. Paulo escreve que todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, incluindo poderes e autoridades, foram criadas por meio de Cristo e para Ele. Cristo existia antes de tudo, e é nele que tudo se mantém unido. Ele é a cabeça da igreja, o princípio, o primeiro a ressuscitar dos mortos, para que seja o primeiro em tudo. Deus teve prazer em habitar plenamente em Cristo, e por meio dele, reconciliar tudo consigo, através do sangue de Jesus derramado na cruz. A carta a Filemon é a mais curta de Paulo, mas está cheia de carinho e graça. É um pedido pessoal, escrito em favor de Onésimo, um escravo fugitivo que chegou à fé através do ministério de Paulo enquanto este estava preso. Paulo escreve: peço-te que sejas bondoso com Onésimo, que se tornou como um filho para mim durante o tempo da minha prisão. Em tempos foi de pouca utilidade para ti, mas agora é valioso para ambos. Estou a enviá-lo de volta para ti. Ele é muito querido para mim. Depois de ser libertado da prisão domiciliária em Roma, acredita-se que Paulo continuou a viajar. Embora a Bíblia não dê detalhes exatos, pistas nas cartas de Paulo e escritos cristãos antigos sugerem que ele visitou lugares como Espanha, Creta e partes da Ásia Menor. Na carta aos Romanos, Paulo já tinha expressado o seu desejo. Planeio viajar para Espanha e espero visitar-vos pelo caminho para que me possam ajudar na jornada depois de passar algum tempo convosco. Embora as Escrituras não confirmem a viagem, líderes da igreja primitiva, como Clemente de Roma, afirmaram que Paulo lá chegou. Na carta a Tito, Paulo menciona que esteve em Creta. Diz: deixei-te em Creta para terminares o trabalho que começamos e para nomeares líderes em cada cidade, conforme te ordenei.
Isto confirma que Paulo esteve ativo na ilha e confiou a Tito a responsabilidade de organizar a igreja local. As cartas conhecidas como epístolas pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, são os últimos escritos que temos de Paulo. Estas cartas contêm orientações essenciais para a liderança da igreja e abordam temas práticos sobre estrutura, doutrina e conduta diária. Em 1 Timóteo, Paulo dá conselhos sobre o funcionamento da igreja, como escolher líderes e como lidar com falsos ensinamentos. Explica o motivo das suas instruções ao dizer: espero ir ter contigo em breve, mas se me atrasar, quero que saibas como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que é o pilar e fundamento da verdade. A carta a Tito também traz orientações para organizar a igreja, mas enfatiza o ensino sólido e como ele deve moldar a vida dos crentes. Paulo escreve: a graça de Deus manifestou-se, trazendo salvação para todos. Ela ensina-nos a rejeitar o pecado e os desejos mundanos e a viver de forma disciplinada, justa e fiel no presente, enquanto esperamos a nossa bendita esperança, o regresso do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu-se por nós para nos libertar de toda a maldade e para formar um povo seu, dedicado a fazer o bem. A segunda carta a Timóteo é profundamente pessoal e emocional. Foi escrita durante a última prisão de Paulo em Roma, quando ele sentia que o fim estava próximo. Ao refletir sobre a sua vida, Paulo escreve: estou a ser derramado como uma oferta, e o meu tempo chegou ao fim. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, algo que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos os que esperam ansiosamente o seu regresso. Segundo a tradição cristã antiga, Paulo foi executado em Roma durante a perseguição do imperador Nero, provavelmente por volta do ano 67 d.C. Embora a Bíblia não descreva o momento da sua morte, acredita-se que foi decapitado, um método consistente com a execução de cidadãos romanos. A influência de Paulo no cristianismo é vasta e duradoura. Os seus escritos lançaram as bases de grande parte da teologia cristã. Ideias como a justificação pela fé, a igreja como o corpo de Cristo e a salvação oferecida a todos foram temas centrais nos seus ensinamentos. Como escreveu em Romanos: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O ensinamento de Paulo, de que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, tornou-se um dos pilares da fé cristã. A sua visão da igreja como o corpo de Cristo, especialmente em passagens como 1 Coríntios 12, moldou profundamente a forma como os primeiros cristãos entendiam a unidade e a diversidade. Nesse capítulo, Paulo lembra: vocês são agora o corpo de Cristo e cada um de vocês é parte dele. Paulo teve um papel fundamental na expansão da igreja para além das raízes judaicas. A sua missão entre os gentios abriu as portas da fé a pessoas de todas as origens. Fundou igrejas em cidades importantes do Império Romano e defendeu com firmeza que a mensagem de Jesus era para todos, não apenas para um povo. Na carta aos Gálatas, Paulo partilha uma visão poderosa de igualdade espiritual. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esta declaração ousada ajudou a moldar a identidade da igreja primitiva e tornou o cristianismo uma fé verdadeiramente universal. A influência de Paulo não se limitou à igreja primitiva. Os seus escritos continuaram a impactar a teologia cristã ao longo dos séculos. Pensadores como Agostinho, Martinho Lutero e João Calvino foram profundamente marcados pelos ensinamentos de Paulo.
De facto, a Reforma Protestante inspirou-se fortemente na mensagem de Paulo sobre a justificação pela fé. Paulo também deixou uma marca duradoura na forma como as missões são feitas. O seu método de fundar igrejas, formar líderes locais e manter o contato através de cartas e visitas continua a ser um modelo usado por missionários até hoje. As suas cartas também ajudaram a definir a ética cristã. Paulo ensinou que a fé deve moldar o comportamento. Na carta aos Gálatas, escreve sobre o tipo de vida que resulta do Espírito de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Para além da teologia e da ética, a influência de Paulo estende-se à literatura e à filosofia. As suas cartas constituem grande parte do Novo Testamento e ajudaram a estabelecer o formato das correspondências cristãs. Tinha uma capacidade única de usar a linguagem filosófica grega para explicar verdades espirituais profundas, uma abordagem que continua a interessar estudiosos até hoje. A vida de Paulo mostra o que a graça de Deus pode fazer. Passou de perseguidor feroz da igreja a um dos seus maiores defensores. A sua paixão por espalhar o evangelho, a sua resistência ao sofrimento e a sua compreensão profunda da verdade espiritual continuam a inspirar e desafiar cristãos em todo o mundo. Na sua última carta, Paulo mostrou não só confiança pessoal quanto ao que o esperava, mas também uma forte confiança na mensagem que pregava. Escreveu em 2 Timóteo: "Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de David. Esta é a boa nova pela qual sofro, até ser tratado como criminoso e estar acorrentado. Mas a palavra de Deus não está presa, e as suas palavras provaram ser verdadeiras. A mensagem de Deus permaneceu, e o legado de Paulo também. O ministério de Paulo, as suas cartas e o modo como viveu continuam a inspirar e a moldar a fé cristã até hoje. A sua vida é um lembrete poderoso de como o Evangelho pode transformar profundamente alguém que o abraça. De Saulo, o perseguidor, a Paulo, o apóstolo, a sua história é uma das transformações mais dramáticas e significativas da história cristã. A sua jornada mostra como a mensagem de Jesus pode renovar corações, vencer provações e alcançar pessoas por todo o mundo. Ao refletirmos sobre a vida incrível de Paulo, somos convidados a pensar no nosso próprio caminho de fé. Como Paulo, somos chamados a manter-nos firmes no que acreditamos, a partilhar a esperança que recebemos e a deixar uma marca, onde quer que estejamos, enfrentando os desafios que forem. Se esta história falou contigo e queres conhecer mais exemplos de fé, considera subscrever o nosso canal. Temos muitas histórias inspiradoras para partilhar contigo. E se este vídeo te encorajou, por que não partilhá-lo com alguém? Nunca se sabe. Talvez alguém próximo precise hoje desta mensagem de graça e transformação. As palavras de Paulo em Filipenses lembram-nos de como viver com propósito e determinação. Ele escreveu: "Irmãos, não considero que já tenha alcançado, mas faço isto: esqueço o que ficou para trás e avanço para o que está à frente. Sigo em direção à meta, com os olhos postos no prêmio que Deus preparou para mim em Cristo Jesus." Essa forma de pensar, de seguir em frente, confiar em Deus e manter o compromisso, é algo que todos podemos levar conosco. Que possamos, como Paulo, manter os olhos fixos no objetivo, que usemos a nossa vida para trazer luz, servir os outros e partilhar o amor que encontramos. E ao fazê-lo, que deixemos um legado que perdure. Obrigado por teres passado este tempo conosco e por assistires a este vídeo. Se gostaste, não te esqueças de carregar no botão Gosto, subscrever o canal e partilhar com os teus amigos e familiares. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos significativos e que inspiram.
Até a próxima, mantém-te encorajado, mantenha a esperança e lembra-te, não importa o teu passado, o teu futuro pode ser cheio de propósito, tal como foi o de Paulo. Vemo-nos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.